Olá para todos, voltamos aos nossos encontros para conversar sobre processo do trabalho. E hoje a gente começa a nossa conversa referente às formas que nós temos de procedimento dentro da CLT, tá? Diferente do que a gente tem lá no aspecto do processo civil, que a gente tem lá processo e procedimento, e a gente só vai ter nas questões de procedimento comum e procedimento especial. Aqui no processo do trabalho, o que faz a diferença entre os procedimentos refere-se muito mais a uma questão de valor de causa, tá? Do que uma questão de matéria. Porque a matéria é uma só, né? A matéria é trabalhista. Agora, a gente tem uma diferença a título de procedimento, e o mais importante para nós é os aspectos de valor de causa. Então, por isso que a gente fala no processo do trabalho, a gente tem processo sumário, a gente tem procedimento sumário, sumaríssimo ou ordinário. E o que vai diferenciar praticamente entre eles é o valor da causa, que a gente vai calcular em cima do salário mínimo, né? E o que vai diferenciar também é o duplo grau de jurisdição. A gente vai ver que em alguns a gente tem o duplo grau de jurisdição que funciona com relação a um recurso ordinário, né? E em Juliana, outros... Oi, Reinaldo. só uma pergunta, só para reforçar aqui. Tá. O processo sumário, sumaríssimo e ordinário, pelo que eu estou Procedimento. vendo, ele tem todas as esferas, né? Então, o procedimento sumário, sumaríssimo e ordinário, ele vai ter no trabalhista. O que nós tínhamos antigamente eram os ritos. No processo civil, no Código antes de 2015, nós tínhamos os ritos. Rito ordinário, rito sumário e rito sumaríssimo. Com a modificação do Código Civil em 2015, morre o rito, e aí no processo civil só fica procedimento comum e procedimento especial. E na trabalhista, nós também não usamos mais a nomenclatura. No penal tem o sumário, sumaríssimo e ordinário, os procedimentos. Mas aí o sumário, sumaríssimo e o ordinário no penal refere-se com relação ao delito que está sendo discutido, né? Refere-se lá à parte de direito. Aqui a nossa divisão ela é mais feita por uma questão de valores do que por uma questão de matéria. Agora, realmente, no Código Civil de 2015, nós tínhamos os ritos. No entanto que, por exemplo, o juizado especial civil ele era tratado como um rito sumaríssimo, né? E aí as questões de rito morrem, deixam de existir. A gente divide esse Código de Processo Civil apenas em procedimento comum e procedimento especial. Morre também a palavra rito no processo do trabalho. E aí a gente fala em tipos de procedimento e não em mais tipos de rito. E no processo penal, eles também existem, mas aí eles existem de uma outra ótica a ser enxergada lá dentro. Entendi. Na verdade, assim, né, o conceito existe para os três, vamos dizer assim. Talvez agora não mais no No civil, como civil não você está existe expondo mais. aí. Não. Tá bom. No civil Entendi. não Beleza, existe. obrigado. Tá bom? Nada. Vamos lá, então. Vamos começar a diferenciar esses procedimentos que a gente tem, então. Vamos abrir aqui, pronto. Então, para que a gente possa fazer essa diferenciação, aqui eu deixei o que a gente conversou na aula passada, que foram os pressupostos de processuais negativos e os positivos, tá? E aí agora aqui a gente começa a nossa conversa referente, então, a esses procedimentos, tá? Então, vamos colocar aqui que nós vamos falar de tipos de procedimento. Tipos de procedimento. Então, quando a gente fala de tipos de procedimento, que eu já adiantei aí para o Reinaldo, a gente não tem mais as características de rito, tá? Se falava muito, né, em características de rito quando a gente trabalhava no Código de 76. Falava-se muito disso, tá? Com a modificação aí do código, então a gente não se tem mais a nomenclatura rito, e sim somente a nomenclatura procedimento,
para que se possa ser trabalhada, tá? Quando a gente fala, então, de tipos de procedimento na esfera do processo do trabalho, o que a gente precisa entender com relação a isso, tá? Então, a gente tem o seguinte, no processo do trabalho, de conhecimento, porque a gente já conversou sobre isso também, né? Que no processo do trabalho, a gente tem a questão do conhecimento e a questão de execução, tá? Há dois tipos de procedimentos. Então, é só aquilo que a gente já tinha conversado. Dois tipos de procedimento, por quê? A gente vai ter aqui dentro o que nós chamamos de procedimento comum, dentro do comum, que se subdivide em ordinário e ordinário, sumário e o sumaríssimo, tá? E depois a gente tem o especial, que é adotado para ações especiais. Então, veja que aquela diferença de procedimentos que a gente tem dentro da esfera civil, a gente também vai ter aqui. Então, a gente também vai ter essa diferença entre procedimento comum e procedimento especial. A gente também vai ter essa separação, tá? O comum, a gente vai subdividir em ordinário, sumário e sumaríssimo. Então, a gente sempre vai falar que a ação é de procedimento comum ordinário, de procedimento comum sumário ou de procedimento comum sumaríssimo. E aí a gente vai ter as ações que são de procedimento especial, são ações que versam situações especiais, como, por exemplo, os mandados de segurança, os habeas datas, e aí a gente vai conversar sobre o procedimento especial mais para frente, tá? Então, essa divisão entre comum e especial, ela nos acompanha também na esfera trabalhista, tá? Então, a gente vai começar a conversar com o seguinte tema. Nós vamos falar, então, de procedimento comum, tá? Então, a gente começa com um procedimento comum e dentro do procedimento comum, nós vamos falar sobre o ordinário, tá? Ordinário que está nos artigos 837 a 852 da CLT, tá? Então, quando a gente fala aí de procedimento comum, ordinário, artigos 837 a 852 da CLT, e aqui a gente vai entender como que funciona esse procedimento ordinário. O procedimento ordinário é o procedimento mais comum, tá? É o mais habitual que a gente tem. Por que ele é o mais habitual? Porque ele é o mais abrangente, com uma maior possibilidade de situações que possam acontecer, tá? Então, com relação, por exemplo, à oitiva de testemunhas, com relação às audiências, ele tem um leque maior de possibilidades. Então, por esse motivo, acaba se adotando muito mais o procedimento ordinário nas ações trabalhistas do que os demais procedimentos, o sumário e o sumaríssimo, tá? Ele é um procedimento que tem um valor de causa maior também. Então, por esse motivo, ele acaba sendo mais adotado do que os demais. Não que a gente não tenha ações nos demais, a gente também tem, tá? Mas numa situação um pouco menor. Oi, Reinaldo. Só para me posicionar, o procedimento ordinário é o que acontece aí frequentemente nos fóruns trabalhistas. Ele é o mais, eu não vou te dizer que é frequentemente, eu vou te dizer que ele é o mais comum de acontecer. Porque a gente também tem ações que acontecem no sumário e no sumaríssimo. É que o ordinário, como ele possibilita um maior valor de causa
e ele possibilita um duplo grau de jurisdição, então ele acaba sendo o mais utilizado por esses benefícios. Mas não que a gente não tenha ações no sumário e no sumaríssimo. É que, em regra, a gente vê muito mais ações que são do procedimento comum ordinário do que dos demais, na vida prática. Tá bom, eu só queria associar isso que a gente está falando agora, né, esse procedimento com a prática. Mas aí vamos estudar cada caso e aí vamos com calma. A conseguir gente vai chegar lá, tá? Então, quando a gente fala de procedimento ordinário, o que a gente tem? Vamos colocar aqui. As reclamatórias que se submetem ao presente procedimento, são as de valores que ultrapassam 40 salários mínimos na data do ajuizamento da ação. Então, quando a gente fala de procedimento ordinário, vejam que para nós, a gente não leva muito em consideração referente à matéria. A gente leva em consideração aqui a questão de valor de causa, tá? Então, uma ação trabalhista que ultrapasse 40 salários mínimos, ela vai tramitar dessa forma no procedimento ordinário, tá? Vejam que é 40 salários mínimos e não o 40 vezes o salário que o reclamante recebia, tá? São 40 salários mínimos vigentes. O salário mínimo hoje está em volta de R$1.000, vamos arredondar? Então, ações que sejam num valor superior a R$40.000, a gente vai estar trabalhando, então, dentro do procedimento comum ordinário. Nesse sentido, tem alguns pontos da CLT que vale que a gente faça aí alguns levantamentos. Eu vou começar pelo artigo 843 da... Oi, Val. Oi. Só uma pergunta. Esses 40 salários mínimos seria o valor da causa, tipo, o cara pediu R$40.000. Seria isso? Isso, é o valor da causa. Tá? Então, a gente vai começar aqui com o artigo 843 da CLT, tá? Então, 843 CLT. O 843 da CLT, ele determina o seguinte: na audiência de julgamento, deverão estar presentes o reclamante e o reclamado, independente do comparecimento de seus representantes, salvo nas reclamatórias plurimas ou ações de cumprimento, quando os empregados poderão fazer-se representar pelo sindicato de sua categoria. Então, quando a gente fala de um procedimento ordinário, a gente tem que começar a discussão referente a ele, verificando os casos referente à audiência, tá? Porque o principal ponto desse procedimento comum ordinário envolve a audiência, a forma como essa audiência vai acontecer. Então, na audiência de julgamento, devem estar presentes reclamante e reclamado, independente de seus representantes. Então, eu preciso do reclamante independente de advogado, porque a gente está falando de um ius postulante, e o reclamado também independente de advogado. Pode estar um preposto, como pode estar o próprio proprietário da empresa. Com relação ao 843, vamos colocar aqui a seguinte observação. As ações individuais trabalhistas, devem serem solucionadas numa única audiência.
em uma única audiência, que é a famosa audiência una, né? Que todo mundo já ouviu falar. Que na trabalhista nós temos a famosa audiência una, que nessa audiência una a gente tem o momento da conciliação, o momento da instrução e o momento do julgamento. Então, para nós do processo do trabalho, as ações trabalhistas, elas têm que ser resolvidas numa audiência única, tá? Numa audiência onde você passe pela fase da conciliação, pela fase da instrução e pela fase do julgamento. Então, por isso que às vezes nós somos intimados para comparecer em audiências una. E aí essas audiências una é porque a gente vai ter todos esses andamentos processuais em uma única audiência, tá? Essa é a regra que a CLT traz, tá? A CLT apresenta essa regra da audiência una, tá? Mas não que seja essa a regra cumprida pelos tribunais, tá? Por que que isso não é cumprido? Porque na trabalhista, na maioria das vezes, pela quantidade de ações que a gente tem, essas ações elas acontecem às vezes, essas audiências elas acontecem, elas são marcadas a cada 15 minutos. Então, tem algumas varas que optam por, primeiro, fazer uma audiência de conciliação, e aí fazer juntada de contestação nessa audiência, depois marcar uma audiência de instrução, tá? E depois uma audiência de julgamento. A CLT determina isso, de ter uma audiência única, mas não que isso realmente aconteça na prática, tá? Então, nesse sentido, vou colocar aqui, ó, a prática revelou o desuso dessa norma pelo enorme fluxo de processos. Então, dessa forma, como a gente tem esse desuso, o que a gente acaba tendo? Acaba-se tendo uma audiência de conciliação, ou também conhecida ou inicial, tá? Audiência de conciliação ou audiência inicial. Depois nós temos a instrução e uma audiência de julgamento, tá? Então, na prática, acabou-se se adotando essas características. Além disso, o que nós temos? A audiência no procedimento ordinário, a audiência no procedimento ordinário passou a ser na prática dividida em 3 partes, tá? Então, na vida prática, a gente acabou fazendo essa divisão, que é, então, essa audiência inicial, a de instrução e a julgamento, tá? Porque tendo em vista a quantidade de audiências, tendo em vista a quantidade de processos existentes, tornou-se totalmente inviável as audiências una, tá? Mas não que elas não aconteçam, vamos deixar isso aqui muito claro, tá? Não que não se tenha as audiências una, a gente ainda tem audiência una sim, algumas varas ainda fazem audiências una, tá? Mas elas acabaram caindo em desuso aí pelo fluxo que a gente tem de audiências, mas não que elas deixaram de existir, elas simplesmente caíram no desuso. Ela ainda tem sim, a única coisa é que elas acabaram caindo num desuso pelo fluxo que a gente tem da quantidade de processos que precisam ainda passar por essas audiências, tá? E aí, com isso, a gente vai examinar cada tipo de audiência que possa vir a acontecer, tá? Então, a primeira que nós vamos fazer a análise, então, o primeiro tipo de audiência aqui que a gente vai fazer a análise refere-se à audiência inaugural,
audiência inaugural de conciliação, que também é conhecida por audiência inicial, tá? Na trabalhista, a gente não chama de audiência de conciliação, a gente chama de audiência inicial, tá? Mas a intenção da audiência inicial é praticamente uma tentativa de conciliação entre as partes, né? E também a gente tem ali o momento de juntada da contestação, tá? Vamos colocar, então, aqui alguns pontos referentes a essa audiência inicial, tá? Primeiro ponto, partes acompanhadas ou não de seus representantes, entre eles os advogados, conforme a gente já deu uma olhadinha no 843 da CLT, tá? Então, partes acompanhadas ou não de advogado, porque na trabalhista os advogados não são, assim, né, extremamente necessários, mas as partes precisam estar presentes, reclamante precisa estar presente, tá? E a reclamada precisa estar presente, ou por seu representado por seu preposto, ou pelo seu proprietário, tá? Mas precisa estar lá, porque se as partes não estiverem, aquilo que a gente já viu, né? Pode gerar um arquivamento se o reclamante não estiver, como pode gerar uma revelia se a reclamada não estiver, tá? Vamos colocar aqui, ó, o réu, ao réu é facultado fazer-se representar pelo gerente ou qualquer outro preposto, tá? O que é o preposto? Qual que é a figura do preposto, tá? O preposto, vamos colocar aqui, ó, é aquele, vou colocar aqui embaixo só para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Preposto é aquele que possua conhecimento dos fatos. Então, o preposto, ele pode ser qualquer pessoa, pode ser, por exemplo, o Reinaldo é preposto nato, ele pode ser, então, qualquer pessoa que tenha conhecimento do fato. Você é preposto. Isso eu já percebi desde o primeiro dia de aula. Que você é preposto. Agora, um ponto importante com relação ao preposto, tá? É um ponto que a gente precisa levar em consideração, que existe realmente essa situação na CLT, tá? O preposto é aquele que possua conhecimento dos fatos. Vejam que eu não estou dizendo que o preposto precisa ser um funcionário, né? Existem algumas empresas hoje em dia que elas contratam pessoas para serem prepostos, tá? O preposto, em nenhum momento na CLT, em nenhum momento existe a frase de que o preposto tem de ser funcionário. Acontece o seguinte: quando esse preposto não é funcionário, tá? E porventura ele dá uma escorregada no momento da audiência, tá? Pode o juiz requerer a juntada da carteira de trabalho para comprovar que ele é funcionário, tá? Então é um risco muito grande você levar um preposto que não seja funcionário da empresa, tá? Então isso é uma dica para a vida prática. Nunca leve um preposto que não seja funcionário. É melhor você levar como preposto. Vamos pensar assim: a gente está movendo uma ação de um peão, tá? O montador ali. E o preposto vai ser alguém do RH. A pessoa nunca nem viu o reclamante na vida. Mas é melhor um preposto assim, que ele é funcionário, do que você levar alguém que não seja funcionário e correr o risco do juiz depois pedir juntada da CTPS, e aí você fica naquela saia justa porque você não consegue juntar
a CTPS, uma vez que ele não é funcionário, né? Você também não pode simular um registro. Então, é importante sempre que esse preposto seja funcionário da empresa, que tenha conhecimento dos fatos, não necessariamente que tenha trabalhado com o reclamante. Eu já fiz audiências onde o preposto nunca viu o reclamante na vida. Também já fiz audiências onde o preposto foi contratado depois da dispensa do reclamante, mas ele sabia dos fatos do contrato de trabalho, tá? Então, e essa figura do preposto, ele não tem a questão do juramento do falso testemunho, né? Então, ele pode omitir, ou como algumas pessoas gostam de falar, ele pode mentir, né? Ele não precisa, ele tem que falar. O depoimento dele tem que ser favorável para a empresa. É simplesmente isso. Tem alguns prepostos que derrapam? Tem alguns prepostos que derrapam, que não conseguem ali levar até o final a história que está contada na contestação. Isso realmente acontece. Mas sempre levar um preposto que seja funcionário. Eu acho que isso é uma dica de ouro que a gente tem, tá? Com relação ao reclamante, vou colocar aqui, ó, com relação ao reclamante, tá? Em algumas ações, poderá ser representado pelo sindicato, tá? Então, algumas ações, o sindicato representa esses reclamantes, tá? Normalmente são as ações coletivas, que aí o reclamante está representado por sindicato, tá? Outro ponto que eu quero deixar aqui, aberta a audiência, vírgula, o juiz deverá propor a conciliação. O juiz deverá propor a conciliação conforme artigo 846 da CLT. E aí vamos trazer o 846 para cá. Quando a gente começa uma audiência na trabalhista, a primeira coisa que o juiz tem que falar, que é até uma brincadeira que fazem na trabalhista, né? Que quando você entra na audiência, o juiz já está lá armado para fazer um acordo, né? Então, a primeira coisa que o juiz precisa fazer, ele tem que abrir essa audiência, tá? Perguntando se existe alguma possibilidade de acordo. O juiz não faz isso porque o juiz não quer julgar. O juiz faz isso porque a CLT obriga que isso seja feito, tá? A CLT determina que, aberta a audiência, o juiz deve propor se existe um acordo ou não. Então, o juiz pergunta para as partes: doutores, conversaram lá fora? Existe alguma possibilidade de acordo? Vamos dar uma olhada no processo? Quem sabe a gente consegue chegar numa composição que seja bom para todo mundo, né? Ou não conversaram lá fora? Vamos conversar aqui dentro? É importante sempre que o juiz esteja aberto a essa possibilidade de acordo, tá? Então, o juiz, ele começa essa audiência perguntando às partes se existe a possibilidade de uma composição, tá? E aí, partindo dessa questão da conciliação, é importante a gente entender como que isso vai vir a funcionar, tá? Por quê? Porque o juiz, ele pergunta se existe essa possibilidade de acordo, tá? Então, ele faz essa pergunta para as partes, advogados, né? Ou se não tiver acompanhado de advogados, partes, existe alguma possibilidade de acordo, tá? Então, partindo dessa conciliação, que é proposta pelo juiz, e que nada impede que as partes já venham compostas também, tá? Nada impede que as partes já tenham conversado na antessala de audiência, ou já tenham até conversado por telefone, feito o acordo, só estão ali para fazer as homologações, tá? A gente tem várias possibilidades. Mas existindo essa questão aqui
da conciliação, o que a gente precisa entender com relação a essa conciliação, tá? O juiz pergunta se existe essa possibilidade de acordo, tá? Daqui a gente tem duas alternativas e dois caminhos a serem tomados. Primeiro caminho que a gente pode ter para que isso venha a ser tomado, tá? Primeira alternativa que a gente vai ter. A primeira alternativa é ocorrendo o acordo, tá? Então, as partes chegam a uma composição. As partes chegando a uma composição, né, conversando, determinando lá quais são os termos com relação a esse acordo. Então, ocorrendo esse acordo, qual que é o trâmite que a gente vai ter com relação a isso? Então, ocorrendo o acordo, é lavrado o termo, deixa eu aumentar aqui. Lavrado o termo, assinado pelas partes, e ele é homologado. E tudo isso acontece ali naquela mesma audiência, tá? Então, faz o termo do acordo, tá? Ambas as partes fazem a assinatura com relação a esse termo, tá? E aí, o juiz já homologa ali, naquele momento, o termo de acordo, tá? Então, acontece tudo ali exatamente naquele ato, tá? Não é que o juiz vai homologar posteriormente, não. O juiz já vai fazer tudo ali exatamente naquele momento. E isso acontecendo, um ponto importantíssimo, tá? Que muita gente esquece, tá? Sendo homologado, sendo lavrado o termo, feito o termo, assinado pelas partes e homologado, o que vai acontecer com relação a isso? O que muita gente acaba esquecendo que acontece. Isso daqui que a gente conversou, tudo isso daqui vai se transformar em uma sentença, tá? Então, quando esse acordo ele é assinado pelas partes, quando esse acordo ele é homologado pelo juiz, essa homologação ela gera uma força de sentença, tá? Então, se porventura uma das partes deixar de cumprir com esse acordo, automaticamente o deixar de cumprir o acordo vai ferir a sentença e aí a gente vai falar de um cumprimento de sentença, tá? Então, um ponto importante que a gente precisa levar em consideração, deixa eu colocar aqui de novo. Um ponto importante que a gente precisa considerar, então, é que esse acordo, ele vai se transformar em uma sentença. Então, vou colocar aqui, ó, que se tem força de sentença, tá? Após ser homologado, a gente tem, então, uma força de sentença com relação a esse acordo, tá? Tudo bem até aqui? Ok, tudo bem. Tudo Da bem? minha parte, tudo bem. Tudo bem. Então, tá bom. Então, a gente tem força de sentença. Agora, vamos pensar numa outra possibilidade, tá? Vamos pensar na possibilidade, vamos pôr aqui, uma outra possibilidade aqui do lado. Vamos pensar numa possibilidade onde a gente não tenha um acordo, tá? Sem acordo. Exatamente. Vamos pensar numa outra possibilidade, que é a possibilidade do sem acordo. Não acordo. Tá? Se a gente não tiver uma realização com relação ao acordo, esse acordo não vier a ser fixado, tá? O juiz, ele faz as propostas de acordo, tá? O juiz determina, o juiz pergunta se existe essa possibilidade de acordo,
e, porventura, as partes não cheguem a uma composição, tá? As partes enxerguem que não existe essa possibilidade. Sem acordo, o que a gente tem que determina a CLT, tá? Nós temos 20 minutos para contestação. Então, são 20 minutos porque a contestação ela pode ser oral, tá? Então, contestação oral, tá? Ou apresentação de contestação escrita. E daqui a pouco eu vou falar dessa contestação escrita, tá? Espera aí só um minutinho que a gente já volta nela. Vamos só falar das regras gerais, tá bom? Daqui a pouco eu falo das diferenças por causa do processo eletrônico, tá? E depois disso, nós temos 10 minutos para impugnação. Para impugnação da contestação e dos documentos, tá? E aí a gente tem esses 10 minutos posteriormente para isso, tá? E nesse caso, o que a gente vai ter aqui? A gente não vai ter uma situação de força de sentença, né? Porque a gente não teve um acordo realizado. Dessa forma, o que a gente passa a ter nessa situação aqui, né? As partes, deixa eu só aumentar aqui para ficar mais fácil. As partes saem intimadas para a audiência de instrução, tá? As partes, elas não podem sair de lá sem data, tá? Não pode sair em albis, que a gente chama, tá? As partes, elas precisam sair de lá intimadas para uma data de audiência de instrução. Eu já saí de audiências de conciliação, aonde eu já saí intimada para uma audiência de instrução que ia acontecer dali 1 ano, tá? Mas eu saí com uma data de lá, tá? Você tem de sair com uma data de lá. Então, essa audiência de conciliação, a gente tem... Deixa eu diminuir aqui só para a gente ver o quadro completo, tá? Depois eu aumento de novo. Essa audiência de conciliação, então, a gente tem esses 2 rumos a tomar, tá? Ou vai ocorrer o acordo, ocorrendo o acordo, automaticamente a gente vai estar falando, então, de uma sentença, um acordo que vai ser homologado, e ele sendo, então, homologado, ele vai ter essa força de sentença, tá? E aí um ponto importante nesse sentido é que essa força de sentença refere-se justamente de que você pode executar, tá? Muitas pessoas acabam esquecendo desse detalhe. Você pode sim executar caso não seja cumprido, tá? Então, se porventura o acordo não for cumprido, você tem sim a possibilidade de realizar essa execução, tá? Então, a gente precisa observar se ele foi cumprido ou não, primeiro ponto, tá? Bem, não teve ali nenhuma possibilidade de acordo, a gente não conseguiu fazer essa composição amigável. Não conseguindo fazer essa composição amigável, a gente vai então para a parte do sem acordo, e aí no sem acordo a gente tem essas características da contestação oral. Oi, Reinaldo. Uma coisa que me ocorreu aqui agora. Existe alguma possibilidade de uma das partes se arrepender do acordo? Não volta mais atrás? Não, uma vez homologado não tem volta. Não existe arrependimento. Não existe arrependimento, tá? Uma vez o acordo homologado, não tem volta. No entanto, que na sentença, a gente até pede, na sentença de homologação de acordo, né? A gente até pede para que conste que as partes abrem mão dos prazos recursais, justamente porque não existe essa possibilidade de volta, tá? Eu não posso, por exemplo, apresentar um recurso ordinário, que seria a apelação, de uma sentença de acordo.
tá? Então, não existe isso. Não existe isso. Não tem essa possibilidade, tá? É um trânsito em julgado, na verdade, né? Transita em julgado. Não tem outra alternativa, tá? Então, quando a gente fala dessa sentença de acordo, tá? Essa sentença de acordo, ela tem força de sentença e um ponto importante que a gente sempre pede para constar que ambas as partes abrem mão do prazo recursal, porque aí não tem nenhum tipo de alternativa mesmo, aí não tem saída, tá? Um ponto que eu quero levar aqui em consideração com vocês é essa questão dessa contestação oral aqui, tá? E esses 10 minutos para impugnação. Então, eu vou colocar aqui embaixo algumas observações. Por que disso? Porque agora que nós temos 99% dos processos digitais na esfera trabalhista, a gente ainda tem alguns processos que são físicos, mas são processos antigos, tá? Os processos agora, eles só podem serem propostos se eles forem apresentados de forma digital, tá? Professora, então, oi. Antes que a senhora dê continuidade, deixa eu fazer uma pergunta para você não perder o fio da meada. Vai lá. E até enganchando na pergunta do Reinaldo, na quesito de ter o arrependimento, né, de uma homologação de sentença. A minha pergunta é, só teria uma condição se caso por alguma descumprimento da pessoa, a outra parte, ela já querendo revogar o acordo, só se em caso de inadimplemento da pessoa que tem que cumprir, ela poderia estar entrando e revogando isso, né, ou não? Então, Gi, acontece o seguinte, quando eu faço um acordo, deixa eu até... Peraí, deixa eu chegar aqui. Eu vi que está agora que eu vi que estava com a mão levantada. Vamos lá. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando a gente faz um acordo, tá? Vamos até explicar de uma forma melhor. Vamos colocar aqui, ó. Vamos pensar na seguinte alternativa, que aí a gente pega também o gancho do Reinaldo, tá? Vamos pensar na seguinte alternativa que a gente venha a ter, tá? Então, vamos pensar aqui que a gente tem um reclamante. Quem ri do meu desenho perde 5 pontos. Vixe. Tá? Não, pode rir, porque realmente eles não ficam muito bons, mas eu tento. A gente tem, então, aqui... Vou fechar o microfone aqui. Eu vou fechar o microfone agora e eu vou... Tá bom. A gente tem um reclamante, tá? E do outro lado, vamos pensar que a gente tem uma reclamada. Normalmente as reclamadas são CNPJ, né? Então vamos pensar que a gente tem aqui uma reclamada. O que eu quero que vocês entendam aqui, tá? Essas duas partes, elas fazem uma composição. Ou eles fazem um acordo, sei lá, tá? O nome para nós aqui não faz diferença, tá? Nessa composição, vamos pensar que eles acordam os seguintes termos. São 10 mil reais que vai ser pago, tá? Esses 10 mil reais vão ser divididos em 10 vezes, então são 10 parcelas de 1.000, tá? O pagamento vai acontecer todo dia 15, tá? Então ele começa, por exemplo, em 15/11, então são todo dia 15 dos meses subsequentes, tá? A gente estipula uma multa, vamos colocar então aqui 30% de multa em caso do não cumprimento, tá? Essa composição, então, isso daqui tudo que foi acordado, tá? E a gente acorda também aonde que esse dinheiro vai ser depositado. Se esse dinheiro vai ser depositado na conta do advogado, se esse depósito vai ser feito na conta do reclamante, a gente acerta isso, tá? Isso daqui sendo feito, gera uma sentença. Então, a partir do momento que o juiz homologa, isso gera uma sentença, tá? Aí, vamos pensar o seguinte, a reclamada não cumpre com o acordo, tá? A reclamada paga ali 5 parcelas e não cumpre com o acordo. Dessa forma, eu tenho ainda aqui um débito de 5 mil reais para ser recebido.
Desses 5 mil reais, eu vou somar 30% a título de multa, tá? E vou somar juros, vou fazer o cálculo, né, de juros e vou fazer o cálculo de correção. E aí, o que que eu vou fazer com isso daqui? Eu vou entrar com a execução. Por quê? Porque a sentença, ela é um título executivo judicial. Então, se não for realizado o cumprimento, né, desse acordo que foi celebrado, a gente entra com a execução ou com o cumprimento de sentença. Aqui na trabalhista a gente chama de execução. A gente entra com a execução, informa que a reclamada não cumpriu com o acordo, tá? Aí o juiz vai dar um prazo de 48 horas para que esse acordo seja quitado. Se esse valor não for quitado, o que que a gente vai fazer com isso daqui? A gente já pede para o juiz que seja realizada a penhora, tá? Aí vai ser realizada a penhora online, que são os bloqueios das contas, tá? Bacenjude, Infojude, o juiz trabalhista de ofício já, ele vai atrás de todos os bens passíveis de penhora, tá? Sanei a dúvida, Gi? Sanou. Sanei? Então tá bom. Obrigada. Nada. Então a gente fala dessa questão da execução, tá? Que a gente tem que levar isso em consideração. Voltando então aqui, eu deixei aqui para a gente colocar algumas observações no seguinte sentido, tá? Vou colocar aqui, ó. Diante dos processos digitais, a contestação deve ser protocolada pelo sistema do TRT no prazo máximo de até 2 horas antes da audiência, tá? Então, até 2 horas antes da audiência é o prazo que você tem para apresentar essa contestação. A gente não tem mais a contestação apresentada de forma física, tá? Se você estiver acompanhado de advogado. Se você não estiver acompanhado de advogado, a gente ainda pode ter essa contestação oral, tá? Difícil acontecer, mas às vezes, principalmente no ius postulante, essa contestação oral ela pode ocorrer. Mas caso contrário, se a contestação ela for escrita, essa contestação ela tem que ser protocolada pelo sistema do TRT, tá? No prazo máximo de até 2 horas antes da audiência. Um problema que a gente tem aqui, só consegue fazer esse protocolo os advogados, tá? Quem não for advogado não consegue fazer esse protocolo. É um problema que a gente tem, tá? Então, algumas varas, elas fazem o seguinte, você leva... Quem não é advogado, vamos deixar isso muito claro. Quem não é advogado, leva a contestação por escrito, né? No ius postulandi, não é advogado, leva lá uma contestação, que a gente não é uma contestação, uma defesa lá que a pessoa fez, né? E aí a vara, lá na hora, acaba digitalizando e colocando isso no processo. Porque os processos, eles são digitais, tá? E outro ponto que eu quero deixar aqui colocado. A réplica pode ser feita de forma escrita no prazo determinado pelo juiz. Então, o juiz pode te dar um prazo para que você se manifeste sobre a contestação que foi apresentada, tá? Então, ele te dá um prazo para você fazer isso. Outro ponto importante, no processo do trabalho, deve ser considerado o princípio da eventualidade. Dessa forma, todos os pontos apresentados em contestação devem serem impugnados de forma expressa.
Então, você precisa impugnar todos os pontos da inicial em contestação, tá? E aí vou colocar aqui, ó, inclusive os documentos juntados, sob pena de preclusão. Então, todos os documentos que foram apresentados, é claro, tem documento que é favorável para você, então para que você vai impugnar o documento, né? Mas os documentos que não forem favoráveis para você, você precisa fazer a impugnação específica, tá? E aí, como normalmente a gente faz essa impugnação específica? Vamos colocar aqui, ó. Exemplo. O reclamante impugna o documento número 02, tá? Um exemplo só. Principalmente com relação ao seu conteúdo, por não representar a realidade dos fatos, tá? Então, é importante que você faça essa impugnação, tá? Você precisa fazer essa impugnação, tanto no decorrer da sua réplica, como na sua réplica tem que ter um tópico da impugnação, tá? E aí, nesse tópico da impugnação, você fala, o reclamante impugna todos os fatos alegados na contestação por não representar a realidade dos fatos, em especial os documentos. Às vezes você vai impugnar todos os documentos, então coloca os documentos de número tal a número tal, tá? Ou os documentos, no caso do processo que é digital, eles têm ID. Então, os documentos de ID, e aí você coloca todos os IDs. A impugnação na trabalhista, ela tem que ser específica, tá? Você tem que informar o que você está impugnando, porque se você não fizer essa impugnação, o juiz vai entender que você concorda com todos os documentos juntados. Eu já tive um caso uma vez, onde a gente fez a impugnação, a gente apresentou a réplica, tá? E esquecemos de impugnar 2 cartões de ponto. Impugnamos todos os outros documentos, mas passou 2 cartões de pontos. E aí a gente foi discutir esses cartões de pontos posteriormente. O tribunal falou que não cabia discussão porque eles não tinham sido impugnados, tá? Então você precisa levantar todos os documentos e fazer a impugnação de forma expressa. Não deixe passar nenhum ponto, tá? E abra um tópico na sua réplica da impugnação, tá? E impugna todos os documentos juntados. O mesmo tópico você pode abrir na contestação. Então, se você está fazendo uma contestação trabalhista e você vai falar dos pontos que foram apresentados na inicial, impugne todos os pontos da inicial, inclusive os documentos juntados pelo reclamante, por não representar a realidade dos fatos, senão vai gerar uma preclusão, tá? Tudo bem até aqui? Tudo bem. Professor, eu posso fazer uma pergunta? Claro, Éder. Assim, igual você acabou de falar que tem que ter um tópico da impugnação, tanto na réplica quanto na contestação, certo? Uhum. Então, tem que ter um tópico. Dizemos assim que eu não tenho nada para impugnar, né? Então, eu não quero colocar esse tópico. Isso gera algum... Então, o que gera, Éder, é sinal de que você concorda com todos os documentos apresentados e concorda com todos os fatos alegados na inicial. Ah, tá, mas eu não colocando, não tem nenhum gera outro... preclusão. Se você concorda, né? Se você, por exemplo, tá? Vamos pensar no seguinte processo. É um processo pedindo vínculo empregatício, tá? E você realmente reconhece que existe o vínculo empregatício, só que você não registrou. Você reconhece isso, então não tem que impugnar, porque você concorda com aquilo, tá? Agora, se apresenta alguma coisa que você não concorda, você tem que impugnar. É o seu momento de impugnar. Porque se você não impugnar, o juiz vai entender que você concordou com aquilo. E se você concordou, preclui a sua oportunidade. Ah, não, nesse ponto eu até entendi. É porque só pelo que você colocou, que tem que ter um tópico de impugnação.
Tá? É por isso que eu perguntei, entendeu? Só nesse ponto. O que eu normalmente aconselho quando se faz contestação ou quando se faz réplica, o que eu aconselho, tá? Vou mostrar aqui para você a estrutura que eu aconselho que seja apresentada. Deixa eu apagar isso aqui. Gi, eu vi que você está com a mão levantada, peraí que eu já te chamo, tá? O que eu normalmente aconselho que seja feito aqui. Eu sempre, e também é o que eu faço nas minhas contestações ou nas minhas réplicas, tá? Então, o que eu faço? Dentro do tópico mérito, tá? Ou do direito, dá na mesma, tá bom? Eu faço uma impugnação. Então, dentro do tópico mérito, eu faço uma impugnação pontual. Então, eu pego lá, o autor, eu estou fazendo uma contestação, o reclamante falou que trabalhava das 8 às 18, tá? E não, na verdade, ele trabalhava das 8 às 17. Então, eu impugno, impugnação pontual, no meu exemplo aqui, eu impugno eventuais horas extras, de forma pontual. Impugno os fatos alegados a título de horas extras, uma vez que o horário apresentado não corresponde com a realidade, pois o reclamante realizava o horário laboral de tal a tal ponto, tá? Depois de feito isso, eu faço um tópico, tá? Da impugnação. Mas aí, Éder, é um costume meu, tá? Da impugnação. E nesse tópico da impugnação, eu faço uma impugnação geral, tá? Então, eu impugno todos os fatos alegados por não representar a realidade dos fatos, e aí aqui eu coloco os documentos, tá? Então, quando eu estou pelo reclamante, por exemplo, eu vejo os documentos que foram juntados pela reclamada e eu vou impugnando. Impugno o documento número 1, impugno o documento número 2 e coloco todos os documentos que eu estou impugnando. Tem alguns documentos que eu não preciso impugnar. Por exemplo, às vezes a reclamada traz cópia da carteira de trabalho do reclamante. Não tem por que impugnar aquilo. Tá certa a carteira de trabalho, né? Então, eu não preciso fazer essa impugnação. Mas o processo trabalhista, ele exige que essas impugnações sejam feitas. Se você não quiser fazer esse tópico, tá? Não, eu não quero fazer esse tópico aqui da impugnação. Não acho que isso daqui é desnecessário. Tudo bem, mas faça essa impugnação no mérito. Porque se você não fizer essa impugnação, gera preclusão. O juiz pode partir do princípio que se você não impugnou, você concordou com o que foi juntado. Tudo bem, Éder? Beleza, maravilha, professora. Então, tá bom. Valeu. Nada. Gi? Oi, professora. A minha questão da impugnação no caso, você está relatando na parte documental, correto? Sim. E vamos supor que você, uma questão hipotética, vai. Você teria que colocar toda a documentação sobre a questão de horas extras. Tá. Mas aí, em uma determinada situação, faltou um documento que você teve apenas próximo da audiência, por exemplo, né? De instrução e julgamento. A minha dúvida, vamos supor assim, no caso da falta desse documento, mas sabendo da legitimidade dele, pode ser remarcado pode ser cancelada essa audiência que já está marcada, ou pode estar remarcando uma outra audiência para estar apresentando essa documentação? Não. O que pode acontecer é o seguinte: se a contestação já foi juntada e é um documento que ele só chegou agora e você consegue comprovar para o juiz que é um documento novo, que você não tinha acesso no momento da juntada de contestação, você pode pedir a juntada do documento agora, tá? Então, assim, é um documento que você pediu no cartório, tá? O cartório pediu 30 dias para fazer esse documento, e aí esse documento só chegou agora, já tinha passado o seu prazo de contestação, e aí você comprova para o juiz, olha, era um documento que na época da contestação eu não tinha, porque é um documento feito por terceiro,
tá? E o documento chegou agora. E aí você junta o documento e o juiz vai dar a oportunidade do contraditório para a parte contrária. Agora, cancelar a audiência ou adiar a audiência porque você não tem o documento, não. As audiências, elas só são canceladas, ou elas só... Canceladas, não. As audiências, elas só são resignadas, tá? Sim. Se for comprovado, por exemplo, que foi marcada a audiência e naquele dia o reclamante já tinha uma viagem marcada. Então, ele não vai poder comparecer de forma nenhuma. Então, a gente junta a documentação da viagem, comprova que a viagem foi marcada antes de ser designada a audiência, e aí a gente pede um adiamento dessa audiência, tá? Ou vamos pensar que a reclamada, no dia da audiência, vai passar por algum evento lá dentro e não vai poder comparecer. Então, a gente pede uma redesignação dessa audiência. Eu já tive redesignação, por exemplo, que eu não podia comparecer na audiência, porque no mesmo dia eu tinha 3 audiências. Então, eu pedi para redesignar uma porque eu não podia comparecer e eu tinha uma cláusula de exclusividade no contrato de prestação de serviços advocatícios. Então, redesignação nessas situações. Agora, por não ter um documento, você junta o documento depois, não tem problema. Mas desde que você comprove que é um documento novo, que você não tinha ele na época da contestação. Agora vamos para a parte prática da situação, que não é bem assim, né? Coisas que são tão óbvias que você acha inacreditável que não possa acontecer, mas infelizmente acontece. Tá. Por exemplo, porque todas as partes têm que apresentar os seus documentos pessoais com foto. Né, para estar fazendo a apresentação diante do juiz e todos os alocados lá. E vai que, por exemplo, o dito cujo, né, o do autor, não leva o RG. Não leva o RG. Isso acontece com muita frequência. Parece bobagem, mas é o que mais acontece, que dá vontade de você esganar a criatura, porque a criatura anda com o RG para cima e para baixo, mas um dia Mas na audiência ele não leva o RG. Neste caso, o que pode estar fazendo? O juiz... Eu já vi juiz arquivar. Arquivar? Arquivar. Juiz arquiva a ação, porque ele não tem como comprovar que o reclamante realmente é o reclamante, tá? E ele arquiva. Ele arquiva. Compreendo. Se você não tem nenhum outro documento lá, ele arquiva a audiência. E aí, um ponto muito importante na Justiça do Trabalho, tá? Por exemplo, eu já fiz audiência sem OAB. Eu fui para audiência, as meninas vão entender, o famoso trocar de bolsa, e a carteira da OAB ficou na outra bolsa. Cheguei lá sem OAB. E aí eu apresentei minha CNH, o juiz pediu o número da OAB, eu dei o número da OAB, ele conferiu o número, porque lá quando eles jogam um número no momento da audiência, que eles jogam o nosso número de ordem, aparece todos os nossos dados. Ele confirmou com os dados da minha CNH, ele falou, doutor, então não tem problema, a gente já confirmou aqui. Agora, reclamante sem RG ou preposto sem RG, eu já vi ser arquivado, tá? Eu nunca vi revelia com relação ao preposto, mas eu já vi arquivamento porque o reclamante estava sem RG. E também já vi juiz que foi mais bacaninha e perguntou para o advogado, é ele mesmo? O advogado confirmou que foi uma falha, que esqueceu, e o juiz permitiu que a audiência acontecesse. Eu estou te fazendo essa pergunta justamente porque eu já ouvi dizer que o juiz chega a suspender momentaneamente por um prazo de 15, 20 minutos, né, até a pessoa ir lá buscar o documento e retornar. Se for perto. Cancelar no dia e remarcar para o outro. Eu já vi arquivar. Redesignar, nunca vi, não. Já vi arquivar. Entendi. Então, dos casos... Vai de cada juiz, na verdade. Mais do pior. Sempre é por isso que a gente sempre manda, no escritório, por exemplo, a gente sempre manda um e-mail dessa lapa, assim, ó. No dia, chegar com tantos minutos de antecedência, o traje que a pessoa tem que estar... Porque eu já tive cliente que foi barrado na porta do fórum porque estava de bermuda. Então, os trajes que a pessoa precisa utilizar, a documentação que a pessoa precisa levar, chegar com uma hora de antecedência, as testemunhas também.
a gente manda tudo assim, mega explicado, e pede para que o cliente confirme o recebimento. É uma segurança que nós, advogados, temos, se porventura depois o cliente fala assim, ah, você não me avisou, tá? E aí é uma segurança que a gente tem com relação a isso, tá? Sim, tá, obrigada. Nada. Tudo bem, vamos voltar aqui então? Então, essas são as minhas observações, tá? Com a vinda do processo digital, a gente precisa, então, levar isso daqui em consideração, tá? Terminado essa parte, feito, então, toda essa situação da audiência de conciliação, se acontecer um acordo, o processo acaba. Fim para nós, tá? Eu vou partir do princípio de que não teve o acordo para a gente poder partir para a audiência de instrução, tá? Vamos partir aqui. Ai, não desconfigurou não, né? Não. Medo de desconfigurar essas coisas. Vamos partir aqui, então, para a nossa audiência de instrução, tá? Vamos colocar aqui, então, ponto 2. Audiência instrução, tá? Quando a gente fala, então, da audiência de instrução, como que vai funcionar essa audiência de instrução? As partes deverão comparecer sob pena de confissão quanto à matéria de fato, vírgula, ocasião em que prestarão depoimento, tá? Então, na audiência de instrução, é quando a gente vai fazer a colheita de provas, tá? Então, a gente vai fazer lá depoimento de reclamante, depoimento de reclamada, e a gente vai fazer oitiva de testemunhas, tá? Então, é na audiência de instrução que isso daqui vai acontecer. Uma curiosidade, tá? Às vezes, é um processo que precisa ser feito perícia, tá? Então, eu preciso fazer uma perícia referente a uma doença que se entende que é uma doença do trabalho. Depois, acontecendo a audiência de conciliação, o juiz já determina que seja realizada a perícia, tá? E aí, a audiência de instrução, ela acontece após a realização da perícia, tá? Mas, um ponto peculiar, você não pode sair da audiência de instrução, da audiência de conciliação, sem uma data da audiência de instrução. Então, deixa eu colocar essas observações aqui. Eu acho que vocês estão ouvindo uma pincher latir, mas ela não morde, ela só late, tá? Deixa eu só colocar essas observações aqui, ó. Nos casos do pedido de realização de perícia, qualquer tipo de perícia, periculosidade, insalubridade, contábil, médica, não interessa o tipo de perícia, tá? Nos casos do pedido de realização de perícia, o juiz pode, ao término da conciliação, determinar a escolha do perito e a realização dos trabalhos. Porém, isso não impede que seja marcada a audiência de instrução. Ou seja, ponto-chave aqui. Você vai sair dessa audiência de conciliação que não teve acordo, você vai sair com uma data de audiência de instrução. Mesmo que o juiz tenha feito a escolha do perito e pedido para realizar a perícia, tá? Você vai sair com uma data de audiência de instrução. Se porventura, até o dia da audiência de instrução, a perícia não ter sido realizada ou ainda está na fase de análise de laudo dessa perícia, o juiz pode redesignar a audiência ou as partes podem pedir para redesignar, porque os trabalhos periciais ainda não se encerraram, tá? Mas uma data de audiência de instrução você tem de ter. Você não pode sair de lá sem uma data de audiência de instrução, tá? Isso não pode acontecer. Então, acontecendo a audiência de instrução, nessa audiência de instrução, as partes deverão comparecer
para que a gente possa fazer, então, oitiva de testemunhas, fazer a colheita do depoimento. Às vezes o perito vem para essa audiência de instrução, porque uma das partes pede para que esse perito compareça também, tá? Então, essa audiência de instrução é o momento da colheita de provas, tá? Um ponto importante, antes do início da audiência de instrução, o juiz pode perguntar de novo, tá? Tem acordo? Porque, às vezes, o que pode acontecer? O reclamante já olhou a contestação, já viu os riscos do negócio. Às vezes, a gente tem uma perícia negativa, tá? Então, pensou-se, até chegar nessa audiência de instrução, pensou-se que talvez seja melhor realmente uma composição. Então, o juiz, antes do início da instrução, ele pergunta de novo às partes, tem acordo? Tá? Não tendo acordo, vamos partir para a audiência de instrução. Tendo acordo, ocorrendo acordo, lavra o termo, assinado pelas partes, faz a homologação e tem força de sentença, tá? Se não tiver acordo, vamos então para a audiência de instrução. Eu vou começar a audiência de instrução no artigo 844, tá? O artigo 844, ele fala o seguinte, ponto importante para nós. 844. O não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação. E o não comparecimento do reclamado importa a revelia, além da confissão quanto à matéria de fato. Então, tem de comparecer, tá? Se o reclamante não comparece, gera o que nós chamamos de arquivamento, tá? Se a reclamada não comparece, gera a revelia, além da confissão, tá? Então, tem de comparecer nas audiências. E é aquilo que eu estava conversando com a Gisela agora há pouco. Se, porventura, o reclamante não puder comparecer, porque ele vai viajar, porque ele tem um exame médico marcado que ele estava esperando há meses, e aí coincidiu de marcar no mesmo dia, ou coisas do tipo, tem de comunicar ao juiz, faz a prova com relação a isso, tá? E aí, pede redesignação. No dia que o reclamante estava indo para a audiência, ele sofre um acidente, bate o carro, não consegue chegar, tá? Aí sim, Gisela, prazo de 15 dias, que aí é um prazo que o juiz determina, tá? Um prazo X lá, YZ, que o juiz determina para que você comprove que o reclamante não chegou por um motivo palpável, tá? Então, faleceu a mãe na madrugada da audiência e o reclamante não comparece. O advogado, estando lá, informa o juiz, olha, ele não vai vir porque aconteceu isso e eu quero um prazo para poder fazer a juntada, tá? Aí aí sim, o juiz suspende, tá? Aguarda-se esse prazo. Se você comprovou que não veio por um motivo válido, o juiz remarca a audiência, tá? Se você não comprova, o juiz arquiva, ok? Com relação à reclamada, é um problema, porque às vezes junta a carta de preposição, e aí o preposto também, na madrugada, a mãe falece, né? Se na carta de preposição tiver mais prepostos, tem juiz que fala, então por que você não mandou outro preposto no lugar, tá? Porque pô, o preposto tem que ser... Aí, né? Então, tem juiz que é chato nesse sentido. E tem juiz que fala, não, tudo bem, então eu vou dar um prazo para você também, para você juntar aí a informação do porquê que seu preposto não chegou, tá? Eu já tive um caso, quem conhece ali o fórum da Barra Funda, eu nem fui no fórum da Barra Funda esse ano. Quem conhece o fórum ali da Barra Funda, eu já tive cliente que ficou preso no elevador, porque o fórum lá da Barra Funda tem filas gigantescas para os elevadores. Aí a pessoa chegou em cima da hora, pegou a fila do elevador, foi feito o pregão, tá? E a pessoa, eu falava assim pro juiz, tá no elevador, tá no elevador, tá no elevador. E esse elevador que nunca chegava, tá? E aí eu já tive situações em que a reclamada pediu o arquivamento. Da mesma forma que eu também já tive casos em que o advogado falou assim, o preposto está chegando. Aí o juiz fala assim, doutora, 15 minutos de tolerância? Tudo bem, eu espero 15 minutos. Deu 16 minutos, eu falei para o juiz, revelia, porque o preposto não chegou.
Com 17 minutos, o preposto chegou, já tinha decretado a revelia, e aí o juiz perguntou, doutora, vai voltar atrás? Eu falei, não, decretou revelia. Para mim, é muito interessante uma revelia quando eu estou pelo reclamante, tá? Então, aí são as estratégias do direito, tá? Por isso que eu sempre falo aos meus alunos para vocês aprenderem a jogar xadrez, tá? São as estratégias do direito, que a gente precisa levar em consideração, tá? Então, o não comparecimento do reclamante vai gerar o arquivamento, o não comparecimento da reclamada vai gerar a revelia, tá? Outro artigo que eu quero trazer para cá é o artigo 847, tá? No artigo 847, o que a gente tem aqui? Não havendo acordo, tá? Não havendo acordo, o reclamado terá 20 minutos para aduzir a sua defesa após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes. E aqui a gente não pode esquecer o que eu já comentei lá em cima, né? O oferecimento da defesa por meio eletrônico, através do sistema do TRT, tá? Então, a gente não, a gente só vai ter realmente uma contestação oral, tá? Normalmente nos casos de ius postulandi. Fora isso, vai ser apresentada a defesa por meios eletrônicos, tá? No prazo máximo aí de até 2 horas. O parágrafo único do 847, deixa eu até colocar ele aqui, ó. Parágrafo único, ele fala o seguinte, ó. A parte poderá apresentar a defesa escrita pelo sistema do processo digital eletrônico até a audiência. Mas, jurisprudencialmente e de uma forma costumeira, tá? Trabalha-se com essa questão das 2 horas antes, que é para a gente ter certeza que essa contestação vai chegar e você não ficar desesperado que a audiência comece e a contestação não está lá, tá? Outro ponto que eu quero deixar aqui, ó, pode ser ausente o reclamado, tá? O reclamado, mas presente o advogado, tá? Mas presente o advogado, tudo bem? Às vezes é aquilo que eu disse, né? O advogado tá lá, tá? Mas o reclamado não tá, o preposto não tá, o reclamante não tá. Justifica por qual motivo que ele não se encontra lá, tá? Eu fiz uma audiência no começo da pandemia nas audiências virtuais, né? Que o reclamante não compareceu porque era só uma homologação de acordo. Então, ele estava dispensado do comparecimento, tá? Então, toma cuidado aí com essas ausências, ok? Bem, como que vai andar a carruagem dessa audiência, tá? Primeira coisa que vai acontecer aqui. Ocorrerá o depoimento das partes e a oitiva das testemunhas. Além disso, as partes poderão requerer a produção de provas, periciais e, se deferida, suspende o processo para a conclusão da perícia. Essa daqui é a regra,
tá? Então, a gente está partindo... Lembra que eu falei lá que a regra geral é uma audiência única, né? Então, em regra geral, nós teríamos uma audiência única. A audiência única, eu teria, então, a audiência, o momento da conciliação e depois o momento da instrução, tá? Então, aqui, a gente está traçando no mesmo raciocínio, tá? O desmembramento, que é o que acontece hoje em dia, primeiro uma audiência inicial e depois uma audiência de instrução, mas se o juiz não quiser fazer isso e o juiz intimar as partes para audiência una, o que vai acontecer nessa audiência una? Primeiro uma tentativa de conciliação, não tendo uma tentativa de conciliação, a gente passa para a segunda etapa da audiência, que é uma audiência, que é a fase da instrução, tá? Então, nesse sentido, o que eu preciso que vocês entendam, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, para ficar mais fácil a visualização do que eu estou dizendo. O que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte, que a CLT, peraí, o que eu quero que vocês entendam é, a CLT, ela determina uma audiência una, tá? Então, a CLT, ela traz a figura da audiência una. Ela fala que no processo do trabalho tem de ocorrer audiência una. Na audiência una, o que a gente tem? A gente tem a conciliação, então, aquilo que a gente viu lá, o juiz pergunta se tem a possibilidade de conciliação ou não, tá? Tendo a conciliação, a gente tem uma homologação, tá? Não teve conciliação? Sem conciliação, a gente passa, então, para o momento da instrução. No momento da instrução, dentro da audiência una, tá? Dentro da audiência una, quando a gente chega na fase de instrução, a gente tem a apresentação de contestação, a gente tem depoimento, a gente tem oitiva e a gente tem produção de provas, tá? Então, não teve acordo, fui para a fase, entrei na fase de instrução, é isso daqui que vai poder vir a acontecer, tá? Então, eu tenho uma situação referente à contestação, apresentação de contestação, o depoimento, oitiva e provas. Se com relação... Oi. José Paulo estava perguntando. Oi, José. Em relação às provas, eu posso pedir prova antecipada antes de que ocorra essa apresentação de provas, no início da instrução? Você pode pedir uma antecipação de provas por meio de uma tutela. Sim, porque às vezes a prova está em mãos da parte contrária, né? Sim, ou às vezes a prova pode se desfazer, ou às vezes eu preciso ouvir uma testemunha porque a testemunha está internada e com risco de vida, né? Então eu preciso fazer uma antecipação de provas. E aí você pede isso por meio de tutela, tanto na inicial quanto na contestação. Tá, pode ser no começo mesmo do processo, né? Pode sim, tá? Com relação a essas provas aqui, tá? Se for verificada que entre as provas está um pedido de perícia, não me interessa qual que é a perícia que você pediu, tá? Se tiver um pedido de perícia, o que a gente vai fazer? A gente vai suspender... Opa, peraí que eu escrevi errado. A gente vai... Alguém quer falar comigo? Não. A gente vai, então, suspender, tá? Então, a gente vai aqui fazer a
suspensão desse processo, realiza a perícia, tá? E aí, depois da realização da perícia, a gente volta para a instrução, tá? Não pode realizar a instrução e depois a perícia, tá? Por que que não pode fazer isso? Porque se eu precisar, por exemplo, ouvir o juiz, eu preciso ouvir o perito. O momento de ouvir o perito é na audiência de instrução. Então, eu não posso fazer isso. Se tem pedido de perícia, suspende o processo, realiza a perícia, realizada a perícia, volta o processo para a instrução, tá? E aí, depois disso, dentro dessa audiência una, ainda, depois disso, então, feita ali a fase de instrução, a gente tem o julgamento. E aí, como eu disse, essa audiência una, ela caiu em desuso, porque verificou-se que não tinha possibilidade disso, né? Por exemplo, no procedimento ordinário, a gente tem oitiva de reclamante, oitiva de reclamada, três testemunhas de cada lado. Então, você vai ouvir, no mínimo, 8 pessoas. Então, fazer a cada 15 minutos, isso era impossível. Então, o que acabou ocorrendo? Desmembrou-se, né? A gente tem uma audiência inicial, que é para essa questão da conciliação, e aí, se não tiver acordo nessa conciliação, a gente faz juntada de contestação, e se porventura tiver perícia, já determina a perícia. Depois a gente tem uma audiência de instrução. Aí nessa audiência de instrução a gente não tem mais a contestação, porque ela já foi juntada aqui atrás. A gente só vai ter a parte do depoimento, a parte da oitiva, e aí que são as provas orais, né, que são produzidas. A gente também não tem mais aqui pedido de perícia, porque a perícia já foi realizada aqui. E aí a gente vai ter o julgamento. E aí a gente vai ter uma audiência separada para o julgamento, tá? Então, essa audiência una, ela existe na CLT, mas ela caiu em desuso, tá? A gente não tem mais em alguns lugares a gente ainda tem, não vou dizer que não. Em alguns lugares a gente ainda tem, mas é utilizada de uma forma bem menor, porque a gente não tem mais essa característica, tá? Tudo bem até aqui? Professora. Oi, Val. Tudo bem. Minha ignorância, mas qual a diferença de oitiva e depoimento? Depoimento é das partes e oitiva é testemunha. Eu vou fazer depoimento das partes, reclamante e reclamada. E vou ouvir as testemunhas. Entendi. Tá bom? Só essa a diferença, tá? Vamos voltar aqui, então, para o nosso material de apoio. Vamos voltar para cá. Pronto. Então, pensando aqui numa audiência una, tá? Ocorre o depoimento das partes, a oitiva das testemunhas. Além disso, pode requerer aí as provas periciais, tá? Segundo ponto. Segundo ponto que a gente vai ter aqui, ó. Findada a instrução, as partes poderão aduzir suas razões finais pelo prazo máximo de 10 minutos, tá? Pelo prazo máximo de 10 minutos. Ou apresentar de forma escrita no prazo determinado pelo juiz, tá? Razões finais é um ponto muito importante, porque as pessoas falam assim, razões finais, o juiz, quando chega no final da audiência, o juiz pega e fala assim para você, ele fala exatamente dessa forma que vocês vão me ouvir falando agora. Razões finais remissiva? Vocês entenderam alguma coisa?
Não, ninguém entende nada. Ele fala assim, razões finais remissivas, aí você não entende o que o juiz fala. Quando o juiz chega para você e fala assim, razões finais remissivas, doutor, quer dizer, então, que você não vai fazer razões finais, tá? Quer dizer que você simplesmente concorda com o que você apresentou na inicial e na contestação e não vai fazer razões finais, tá? Razões finais, galera, é uma coisa muito importante, principalmente na trabalhista, tá? Peça prazo para razões finais, sim. As razões finais é a oportunidade que você tem de mostrar para o juiz tudo o que aconteceu na audiência de instrução, tá? Para que ele possa fazer a sentença. Então, você demonstra para ele, olha, a testemunha X falou isso, que bate exatamente com o documento Y que eu estou juntando, ou bate exatamente com os fatos que eu estou alegando, tá? Então, peçam sempre razões finais. Tem juiz que vai mandar você fazer razões finais orais? Tem juiz que vai mandar fazer razões finais orais. Faz oral, tá? Tem juiz que vai permitir escrita? Faz escrita. Mas faz, tá? Ai, caramba. Faz. Isso que é o importante. Agora vocês nunca mais vão esquecer das razões finais. Faz a razão final, tá? Não deixa de fazer a razão final. Se ela for escrita ou se ela for oral, mas faz, tá? Esse é um ponto muito importante para nós. Outra coisa que eu quero trazer aqui é o artigo 850. Tem até juízes, o próprio doutor Josley, ele fala que quando eles pedem para falar das razões finais, advogado que fala que não vai fazer razão final, ele já fica meio, ele já torce o nariz. Vai fazer razão final sim, não tem essa, tá? Não tem que ter preguiça. Vamos lá, outro ponto que eu quero trazer aqui. Artigo 850. Terminada a instrução, poderão então as partes aduzir as razões finais em prazo não excedente de 10 minutos para cada. Em seguida, o juiz presidente renovará a proposta de conciliação, tá? E não sendo realizada, será proferida a sentença. A gente já viu que a gente tem depois uma audiência para fazer esse julgamento, tá? Mas aqui, então, o 850... Deixa eu pôr ele até aqui para cima. O 850 é o que determina as razões finais, tá? Que a importância das razões finais serem realizadas. Outro ponto que eu vou deixar aqui, ó, ponto 3. As testemunhas possuem uma quantidade máxima. Vamos mudar a frase, peraí. As partes poderão arrolar no máximo 3 testemunhas, tá? Então, reclamante pode levar no máximo 3 testemunhas, reclamada pode levar no máximo 3 testemunhas, tá? Então, são 3 testemunhas de cada lado. Então, foi o que eu disse. Se a gente for ouvir 3 testemunhas de cada lado, são 6 pessoas. Aí a gente vai ouvir reclamante, são 7, reclamada, são 8. Em 15 minutos, isso é extremamente impossível, tá? Por isso que acaba sendo sempre atrasando as audiências de instrução, tá? Alguma dúvida com relação à audiência de instrução? Não. Não? Não. Gisela, que está com a mão levantada. Abaixa a mão, Gisela. Diga, Gi. Gisela? Não, é com açúcar. Não, mas eu não, você quer, eu faço para você. Eu vou comer. Ah, faz, eu não sei o que é, não, mas faz para mim também, hein? Esposa do Reinaldo. Não sei o que é, mas faz para mim. Se for café, eu não tomo. Gi, qual é a pergunta? Daqui a pouco a Gisela aparece. Daqui a pouco ela volta. Bem, então com isso a gente fecha a audiência de instrução. E aí depois a gente vai ter então, número 3, audiência de
julgamento. Oi, professora, tá me ouvindo? Oi, Gi, agora tô. Olha, eu não posso nem respirar. Esse computador aqui, eu tenho que tomar cuidado com essa plataforma, desculpa. Imagina. Mas você já respondeu já a minha pergunta. Já respondi? Sobre Tá bom. as razões finais emissórias, que eu tinha dúvidas. Remissivas. Remissivas, isso. Tá. Tá, obrigada. Nada. Depois disso tudo, então, né, acontecendo, vamos voltar aqui para a telinha onde eu fiz o mapinha, tá? Então, vamos voltar para cá. Acontecendo a audiência de instrução, deixa eu arrumar isso aqui, né? Ficar um pouquinho... limpar para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Então, o que a CLT determina? Ela determina lá que seja marcada a audiência una, tá? Então, partindo de que essa audiência una ela foi desmembrada, né, tendo em vista o desuso, a gente tem, então, a audiência. Então, a gente tem aqui a audiência inicial, e a gente já viu que na audiência de inicial a gente tem uma possibilidade de conciliação e a gente tem, então, juntada de contestação, tá? Quando a gente tem audiência inicial que junta a contestação, o juiz dá prazo para réplica, tá? Você não precisa se manifestar da contestação ali na audiência, o juiz vai dar um prazo para você fazer isso, tá? Depois, então, não tendo acordo, e na audiência inicial, vamos colocar aqui que pode ser determinada perícia, se tiver perícia no pedido, tá? Depois disso, a gente tem a instrução. Na instrução, o que a gente tem? Uma nova tentativa de conciliação. Depois disso, a gente tem depoimento. Depoimento de reclamante, depoimento de reclamada, tá? Depois disso, a gente tem oitiva. Aí refere-se a 3 testemunhas de cada lado, tá? Depois depois da audiência de instrução, a gente tem a de julgamento, tá? Na de julgamento é única e exclusivamente para proferir sentença, tá? Isso tudo que eu disse aqui, tudo isso, pode acontecer numa audiência una. Se o juiz determinar uma audiência una, se o juiz determinar uma audiência, una, todas essas etapas vão acontecer num único dia, numa única audiência, tá? Ou pode ser determinado pela vara o desmembramento, tá? Então, primeiro acontece a audiência inicial, depois acontece a audiência de instrução e depois acontece a audiência de julgamento, tá? A audiência de julgamento a gente vai conversar sobre ela agora, ok? Quando você sai da audiência de instrução, você já sai com a data do julgamento, tá? Você já sai com a data de quando vai acontecer o julgamento desse processo, tá? Então, vamos colocar ali quando acontece essa audiência de julgamento, tá? Essa audiência de julgamento, o juiz, apesar do juiz determinar lá uma data para essa audiência, as partes não precisam estar lá, tá? Não tem nessa necessidade das partes comparecerem. O juiz simplesmente marca essa audiência, tá? Para que seja feito esse julgamento e não necessariamente o juiz vai estar lá no fórum para julgar. É a data
aonde vai ser proferido a decisão. É apenas isso, tá? Então, você não precisa comparecer até ao fórum para acompanhar isso daqui, essa audiência, porque não tem necessidade disso, tá? Você vai ser intimado via tribunal referente a essa decisão, tá? Você vai ser intimado via diário oficial referente à decisão. Então, da data da intimação da sentença, começa lá o seu prazo recursal. Tem juízes que às vezes marcam a audiência, marcam lá, eles vão julgar no dia 10, por exemplo, tá? E não acontece o julgamento no dia 10, tá? O julgamento acontece depois, mas você vai ser intimado via diário oficial. Então, não tem muito o que se preocupar com relação a isso. Vamos colocar, então, aqui na audiência de julgamento, tá? É uma audiência. É uma... Pronto, compartilha. Ah, obrigada, Amélia. Tá na tela. Obrigada. Opa, tá aqui. Vamos lá. É uma audiência que raramente ocorre, uma vez que as partes, em regra, não estão presentes, tá? As partes não vão estar lá presentes para isso. Trata-se mais de um prazo fixado pelo juiz para a publicação da sentença, vírgula, ou data de audiência que começa o prazo recursal, tá? Na maioria das vezes, vamos colocar aqui, ó, observação. Primeira observação. Os advogados são intimados da sentença pelo diário oficial, começando o prazo recursal no primeiro dia útil e sequente à publicação, tá? Então, publicou hoje, o meu prazo recursal começa a partir de amanhã, para que eu possa ter esse prazo para apresentar ao meu recurso ordinário, tá? Agora, em alguns casos, pode acontecer, vamos colocar aqui, ó, número 2. O julgamento pela súmula, quando o prazo recursal começa da data da sentença. Nesse caso, não ocorre a publicação no diário oficial. E aí eu tô a caça da número da súmula aqui, porque eu não tô lembrando ela. Tem uma súmula que ela determina o seguinte, que quando você, o juiz coloca assim na ata da audiência de instrução, que o julgamento vai ocorrer pela súmula. Então, dessa forma, não vai sair publicação no diário oficial. No dia que o juiz determinou para que seja feita a sentença, então vamos pensar assim, o juiz falou o seguinte, olha, eu vou sentenciar no dia 20 de outubro, às 5 da tarde, tá? O que o advogado tem que fazer? Entrar no site do TRT no dia 20 de outubro, às 5 da tarde, pegar a sentença,
porque a partir daquele momento começa o seu prazo recursal, tá? A partir daquele momento, então, já consta esse prazo recursal e aí começa-se a contar de lá. Não vai sair nenhum tipo de publicação no diário, tá? Assim que eu achar o número da súmula aqui, eu já mando para vocês, tá? Então, quando sair na ata de sentença de instrução que o julgamento vai acontecer pela súmula, tá? Você tem que ficar olhando lá o site do TRT para ver se a publicação já saiu, para ver se a sentença já saiu. Agora, se o juiz fala que você vai ser intimado da sentença pelo Diário Oficial, aguarda sair a publicação para você começar a contar o seu prazo recursal, tá? Tudo bem aqui? Tudo bem. Tudo bem? Nenhuma dúvida? Não, só estou cansado. Só estou cansado. Reinaldo está cansado. Então, em homenagem ao cansaço do Reinaldo, ao pessoal de processo do trabalho, nos encontramos na próxima quarta. E aí, para o pessoal da prática, nos encontramos sabadão, tá bom? Beijos para vocês e bom descanso.